A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Aonde quer que eu vá, move o sol e as estrelas, sustenta o firmamento, é o dom maior, o amor. Em suas asas voei sobre os montes mais altos e a paz enfim encontrei. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Onde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Já começamos esse bloco atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, que vários, inclusive, nosso primeiro irmão, aliás, primeira irmã aqui, tornou-se uma sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E quem faz o seu pedido é a Cleonice Maria da Silva, ela é de União dos Palmares, lá em Alagoas. Ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família e também pelos seus familiares. Ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, Cleonice, que Deus te abençoe. A Maria Cristina Pereira da Silva, ela também é de União dos Palmares. Ela pede oração por ela mesma e também por todos os seus familiares e voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado a vocês duas, a Maria e a Cleonice, que Deus as inspire e as ilumine sempre. Maria Aparecida das Dores Lima Evangelista, ela é de Prata, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por cura e libertação, por proteção, saúde dos seus filhos, netos, por seu marido e por todos os seus familiares. José Lopes de Medeiros, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pelo aniversário do filho Júnior, que é hoje. Que Deus o abençoe e o proteja. Claro, que Deus abençoe o Júnior. Ela apresenta aqui também outros pedidos e, claro, ele, desculpa. E nós vamos rezar pelas suas intenções, viu, José? A Gessi Lourdes Milani Borg, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela cura da síndrome do pânico e pede também por sua coluna, pede por seus filhos, pede por sua filha Cecília e também por suas irmãs Eda e Tecla. E pede por todos os seus familiares e por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Maria Clarice Mendes de Souza, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela cura do irmão Vitor, pela saúde da sua cunhada Carmen, por ela mesma, por Oswaldino e por toda a sua família. De Goiatuba, em Goiás, Maria Antônia da Silva Ferreira pede oração por ela mesma e também por todos os seus familiares. A Lívia Elaine Monteiro, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por toda a sua família. De Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, a Fátima Maria Sampaio da Silva pede pelos negócios do seu filho Estevão, por sua vida financeira, por sua filha Érica, por ela e por toda a sua família. Temos vários pedidos aqui, nós vamos rezar, ler todos eles com a graça de Deus, e você pode continuar fazendo a sua participação, claro, porque a gente vai rezar e apresentar todas as suas intenções a Deus lá no finalzinho do nosso programa. Para começar esse bloco, como todas as sextas-feiras, a gente lembra da revista Brasil Cristão, para você que é sócio evangelizador aqui da Associação do Senhor Jesus. Falar da revista Brasil Cristão é sempre muito bom, muito agradável, porque a gente fala de um veículo de comunicação que apresenta, eu diria, a evangelização como suporte da nossa vida de fé. Então, você que é sócio evangelizador, que recebe todos os meses a revista, você pode comprovar isto. São artigos sobre igreja, sobre vida religiosa, artigos que ajudam a edificar a sua fé, a sua não, a minha, a de todos nós. E junto com a revista Brasil Cristão, você recebe também o livreto que você está vendo aí no seu vídeo, Reflexões para um Brasil Cristão, com as reflexões diárias do Santo Evangelho, que, claro, vai te ajudar ao longo do dia, ao longo dos momentos. Quando você tem alguma dificuldade, alguma alegria, né, você vai lá ler essas reflexões, isso certamente vai te ajudar muito. Quero lembrar que você que é sócio evangelizador recebe todos os meses o boleto, né, aliás, 2 boletos, aquele que é para as nossas despesas normais da casa, o boleto que você como associado se cumpre, ele se compromete a fazer, e também um boleto extra para a nossa campanha. A gente tem falado aqui
sobre as repetidoras, lembra? A gente sempre comenta isso aqui, as repetidoras que nós tivemos a possibilidade, essa concessão, essa possibilidade de levar a palavra de Deus a muitos mais lares aqui da nossa vida. Aliás, no Brasil inteiro a gente tem percebido isso, a necessidade de evangelização. Por isso, essa sua doação extra nos ajuda muito nessa nossa campanha. Então, faça isto. Além disso, quero lembrar que você que opta pelo débito automático, sendo já associado, sendo nosso sócio evangelizador, optando, você recebe o terço, né, esse terço que é da nossa, eu diria, da nossa espiritualidade, da nossa devoção. Optou pelo débito automático, recebe de brinde esse terço. Você vai ser sócio, quer se tornar sócio, também pelo débito automático, você recebe, você está vendo no seu vídeo aí, esse terço que nos ajuda, de fato, a viver um pouco mais a nossa fé. Já que estamos falando do sócio evangelizador, a gente quer lembrar de todos aqueles que mandam as suas fotos pelo e-mail, pelo correio, pelas cartas, e que nos dá a possibilidade, a autorização de apresentar o nosso mural dos sócios. É isso que a gente quer que você veja agora. Quem são os nossos sócios evangelizadores que, nesta manhã, estão no mural dos sócios? Então, você sempre tem ideia, quando a gente mostra o mural dos sócios, que tem pessoas, por exemplo, de vários lugares, como Varzantes, no Ceará, como nós mostramos aí, Campo Belo, em Minas Gerais, e também Louveira, no interior de São Paulo. Então, a gente pede, mande mesmo as suas cartas, como as suas fotos, porque para a gente é uma alegria muito grande apresentar aqui no mural dos sócios, tá bom? Para a gente conhecer também quem são os nossos sócios evangelizadores. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos convidar aqui o nosso querido irmão Newton César. Seja bem-vindo. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a questão da infância missionária. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? Pode sentar aqui. O nosso Fred ali, o nosso irmão está ali também, vai nos ajudar a conversar sobre a infância missionária. Eu falo pastoral, a gente pode falar mesmo pastoral da infância missionária ou não? Hoje tem uma outra... Não, a gente tem uma outra nomenclatura. Por ser uma pontifícia obra missionária, a gente chama que é a pontifícia obra da infância e adolescência missionária. Ah, é bom saber, é bom que a gente corrige também, né? Isso. E até quando se a gente for colocar na paróquia, a gente sabe que não deve falar pastoral, né? Que seria isso, porque ela vai uma obra que ela visa fazer com que as crianças ajudem e evangelizem outras crianças. Uhum. Então, esse trabalho, ele é feito em conjunto com as outras pastorais existentes em cada paróquia, em cada comunidade. Você sabe que essa ideia é muito bonita? Por exemplo, de você, quando você falou aí da criança que evangeliza outra criança. Evangeliza a criança. É bem diferente, né, a proposta? É bem diferente. É bem diferente e dá um resultado muito positivo, muito agradável às paróquias que têm implantado os grupos de infância e adolescência missionária. Uhum. Tá? E no Brasil todo já tem esse trabalho? Esse dado, inclusive, já está desatualizado. A gente falava assim, 30 mil grupos de infância missionária. Eu acredito que hoje já está beirando os 35 mil grupos de infância missionária. Nossa, que bom. Está crescendo muito, graças a Deus. Cresce a cada dia a gente recebe notícias de novos grupos sendo implantados, sendo cultivados nas paróquias. Então, eu apresentei aqui o Newton, mas assim, é bom que você mesmo seja presente, né? Você está na coordenação da Arquidiocesana. Bom, eu me chamo Newton César, eu estou na infância e adolescência missionária desde 2006. A princípio, eu e minha esposa, a Kátia, assumimos a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que fica a antiga paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje paróquia São Guido Maria Conforte. A gente assumiu esse grupinho para cuidar, a convite do padre, tá? E aí a gente começou a cuidar do grupo, a desenvolver. A partir de 2010, aí eu fui convidado a estar assumindo como coordenador diocesano. Ah, então desde há 5 anos, então, você é coordenador. Há 5 anos. E tem sido bom, muito desafiador? Como é que tem sido? É muito desafiador, porque qual que é o papel do coordenador da Arquidiocesana da Infância Missionária? Eu preciso estar animando os grupos já existentes. Hoje a gente tem, graças a Deus, na Arquidiocese de Campinas, já tem acima de 30 grupos já. Tá? Mas a gente está presente em apenas 12 paróquias das 102 que a Arquidiocese possui. Mas dentro da Arquidiocese
São 12 paróquias apenas que a gente tem. Mas são 30 grupos. São 30 grupos no total. Por quê? Tem várias paróquias, a gente tem, graças a Deus, por exemplo, paróquia São Joaquim Santana, região da Vila União, que tem praticamente em todas as comunidades da paróquia. Paróquia Santa Luzia, do Jardim Amanda, em Hortolândia, também tem em todas as paróquias. Paróquia São Guido, tem três grupos, a gente já está tentando avançar para 6 grupos. Entendi. Então, a obra é da seguinte forma, ela é implantada geralmente numa comunidade, as outras comunidades veem o resultado que esse trabalho dá e começam a implantar os grupos. E nesse caso, não é um trabalho que entra em conflito com a catequese, né? Não, de maneira alguma. Ali é o contrário, eu acho, né? Ao contrário. Por quê? O que está acontecendo muito na infância missionária hoje? Muitos pequeninos estão participando da infância missionária. O que diz a obra? Que seria a partir dos 7 anos. Mas o que está acontecendo? Muitos irmãos que têm irmãozinho de 4, 5 anos, 3 anos, eles querem também estar juntos. Quer levar. Aí o que acontece? A própria Secretaria Nacional da Infância Missionária, o Padre André, ele preparou um material hoje para a gente usar para esses pequenininhos. Até, se não me engano, a gente vai estar vendo aí um encontro da infância missionária depois, daqui a pouco, que vai ver, vocês vão ver isso daí. A gente precisa ter um adulto, um assessor, que a gente chama da infância missionária, o adulto que cuida dos grupos de infância missionária é o assessor de grupo. Ele fica separado com essas crianças menorzinhas. Okay. Ali eles ficam pintando, por exemplo, os padroeiros da comunidade, padroeiros das missões. Mas é um trabalho específico mesmo, isso. Só para essa idade. Mas ele vai estar juntinho com o grupo ali. Tá. Vai estar acontecendo um encontro dos maiorzinhos perto e eles vão estar próximos lá. Não sei que bonito isso, E depois dali ele já vai engajando para o grupo também, para estar participando mais ativamente. Olha, nós vamos ver então, você que ligou agora a televisão, nós vamos começamos já a conversar sobre a questão da infância missionária. Então, você que está em casa, a gente vai assistir agora um VT para a gente entender, pelo menos dar um pontapé inicial nesse nosso bate-papo sobre esse trabalho tão bonito, pelo que a gente já começou a perceber aqui, que acontece em toda a nossa igreja. Acompanhe comigo. A infância e a adolescência missionária procura despertar o espírito missionário universal das crianças e adolescentes, desenvolvendo seu protagonismo na solidariedade e na evangelização do povo de Deus. A Pontifícia Obra da Infância Missionária foi fundada na França em 1843 por Dom Carlos Forban Janson, bispo de Nancy. O que motivou Dom Carlos foram a chegada de cartas, que os missionários franceses que estavam lá na China, vendo toda aquela situação de sofrimento, abandono, fome das crianças, foram enviando essas cartas para ele. E ele se sensibilizou com essa situação, então teve essa grande ideia da infância missionária. Eu iniciei na infância missionária com 12 anos. Hoje eu já tenho 25. Comecei dentro de um grupinho de crianças e hoje eu sou um dos assessores na minha paróquia. A gente colocou amor, a gente colocou família, a gente colocou casa, tudo que as crianças também precisam. Então aqui no chão a gente tem imagens de crianças, de jovens, de senhores, da Ásia, da África, da Oceania, dos 5 continentes. Desde pequeno compreende que a igreja não é só o espaço físico da nossa paróquia ou da nossa comunidade, mas a igreja é o mundo inteiro. Então, através da infância missionária, a gente aprende a amar Jesus Cristo e querer com que todos os povos, em todos os continentes, conheçam e amem Jesus Cristo. Atualmente, a infância e a adolescência missionária está presente nos 5 continentes, em mais de 130 países. No Brasil, inúmeras dioceses e paróquias realizam esse serviço em favor da animação, formação e comunhão missionária das crianças e de seus animadores, para que cooperem na evangelização universal, especialmente daqueles que mais necessitam. Dos grupos de infância missionária surgiram os grupos de juventude missionária e já está surgindo uma realidade que são as famílias missionárias e estão educando os filhos também. Querendo ou não, desde criança a gente aprendendo esse espírito missionário, isso vai seguindo para a vida inteira. Ave Maria. É um trabalho diferenciado, né? Você viu, Fred? Achou interessante? Muito legal. Bonito, né? Que mexe, é a raiz, né, do projeto, acho que unido isso à própria família, acho que a importância de ter a família perto desse contexto é o fortalecimento da catequese mesmo. Né? Agora, me surpreendeu essa questão da... Bonito. Porque da outra vez que a gente conversou sobre infância missionária, eu não me lembro desse detalhe, assim, de que surgiu na China, não é? Ela surgiu na França... Perdão, foi um trabalho a partir de umas cartas que eu
É porque na época, a infância missionária foi fundada em 1843, como ele diz ali. À época, o Dom Carlos ele recebia carta dos missionários que estavam em trabalho na China. Então é isso aí. Aí Exato. o que acontecia? Pedindo socorro para essas crianças que morriam todos os dias. E acontecia muito também, por exemplo, o padre abria o mosteiro lá de manhã, abria a igreja, e estava lá crianças do lado de fora sendo abandonadas à própria sorte. Ele trazia essas crianças para dentro, cuidava, batizava as crianças, tá? E depois de um certo tempo, os pais, muitos deles vinham para buscar, mas muitos também continuaram ali. A gente tem, inclusive, também, que surgiu dessa época, o nosso padroeiro particular da infância missionária, que ele foi uma criança, São Paulo Chen, que é o nome dele. Ele foi uma criança que foi acolhida nessa situação e depois ele decidiu ser padre. Tá? Aí depois ele foi martirizado, a história conta também que ele foi martirizado depois. Então ele é um padroeiro particular da infância missionária. Acho que é interessante isso, né? Porque assim, sabe porque quando eu estava vendo o VT ali, o vídeo, a ideia que o trabalho, a dinâmica, melhor dizendo, a dinâmica é uma dinâmica diferente de um trabalho de catequese, isso. né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, né? Não. Estou dizendo assim que, claro que não, mas é uma dinâmica diferente, ver a menina ali atrás do globo, né, terrestre, acho que a gente, onde já está bem implantado a infância missionária, onde já não... Porque, a princípio, pode até surgir esse choque. Qual que é a orientação que a gente dá? Não coloque o grupo da infância missionária para acontecer o mesmo momento que estiver acontecendo a catequese, perseverança e outras coisas mais. Até mesmo porque a própria criança catequese pode participar da infância missionária. O objetivo é esse. O objetivo principal para a comunidade local, para a paróquia local, é despertar esse espírito missionário na criança. Criança ajudando, evangelizando criança. Como que ela faz isso? Cada encontro é preparado para estar preparando essas crianças para essa atitude missionária, para esse sair que o Papa Francisco tanto pede para nós hoje. Aí a criança convida outras, por exemplo, um vizinho que não participa da igreja, um parente mais próximo que não está participando da igreja, ele convida para participar a criança participar do grupo, outras crianças convidam ela, as crianças que já participam. Aí vai trazendo novos membros para esse grupo. E a longo prazo, o que acontece? A gente está assistindo nos nossos grupos de infância missionária, muitas famílias que vêm participar depois da vida da igreja, das missas, por esse motivo. A criança que está trazendo os pais, está fazendo um caminho que meio Você sabe que a gente tem conversado aqui, quando a gente vai falar dos jovens, outro dia nós tivemos uma temática aqui, agora eu me lembro, a tônica foi a preocupação com jovens. E uma das coisas que foi mencionada aqui é justamente isso que você acaba de dizer, de que as crianças e os jovens, adolescentes, eles estão fazendo o caminho inverso, estão trazendo os pais para o trabalho, não o trabalho dentro da igreja, mas pelo menos uma participação mais efetiva. Agora, segunda-feira, dia 12 de outubro, o programa especial para as crianças, sim, verdade, né? verdade. O padre Anderson, que esteve conosco, mostrou a questão do trabalho com os fantoches, na paróquia dele, a importância de envolvimento das crianças, e ele disse mesmo que as crianças levam os pais a estar na paróquia por conta desse envolvimento das crianças com os fantoches, e os jovens se envolvendo diretamente com a catequese, com esse trabalho do padre Anderson. Aliás, um abraço para ele que esteve conosco na segunda-feira. Então, inclusive, que é eu já ia falar abraço, mas assim, é uma lembrança boa, porque a gente tem visto assim, vários trabalhos direcionados para a criança, justamente porque a gente percebe essa importância. Eu acho até, não sei se o Fred, você comunga da mesma ideia, assim, as crianças hoje, é complicado a gente falar isso, mas parece-me que elas estão um pouco mais ativas, elas têm mais informação, e hoje, por isso que você tem que apostar nisso. Uma criança, ela tem a capacidade, por mais que não tenha tanto discernimento, de fazer evangelização com outra criança. Sem dúvida. Eu acho que isso é a grande oportunidade que os pais hoje têm, porque as crianças elas estão cada vez mais velozes, porque as informações são muito rápidas também, e elas também estão acompanhando essa evolução. Então, acho que a gente tem essa oportunidade de colocar conteúdo de qualidade para essas crianças, para que elas possam também ser propagadoras dessa realidade. E elas têm capacidade, sim, de dizer, porque eu vejo isso na minha filha, que é a Valentina, tem 4 anos, e em muitos momentos, porque ela frequenta, porque ela está conosco, porque ela respira essa realidade da vivência cristã, ela consegue comungar isso na escola, consegue falar, volta e meia, ela fala de uma realidade, de que ela viveu o cristianismo com um amigo, com uma amiga. Então, essa é uma vivência importante, sim, e a gente não pode subestimar a inteligência dos pequenos, porque eles são muito capazes, viu, de fazer. Eu acho que a gente tem que ter uma linguagem, aproveitar a linguagem que eles têm, né? E eles aproveitar um pouco, né, a capacidade que eles têm e fazer com que eles incentivar, montar material próprio, específico para isso, né? Será que a gente pode sair com música, Fred?
Então, mas é bom a gente pensar nessas coisas, né? E trabalhando essa questão toda, né? De como ajudar a criança a evangelizar outra criança. Muito bem, a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Andei por onde não podia andar e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que aprendi, não lembrei o que senti quando Cristo segurou em minhas mãos. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi, e dando graças volto os olhos para o Pai.